Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Senhor. Espírito Santo, nosso mestre, nosso professor. Aleluia. É tremendo, irmãos. Por isso que eu gosto de chegar no início do culto. Porque a gente fica apreensivo, estudando, montando alguma coisa para falar. Mas aí a gente fica pensando, poxa, eu vou falar, o Senhor me deu isso aqui para falar. Amém. Aí a gente chega aqui e a gente vê o porquê. Né? Como a irmã falou, o porquê. Às vezes não é nem o porquê, às vezes é o para quê, né? Que o Senhor usa as nossas vidas. E é bênção de Deus, irmãos. Eu glorifico o nome do Senhor. Foi falado aqui, irmãos, eu fiz questão de anotar. Glória a Deus. Só um minutinho. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Foi falado aqui 3 palavras de confirmação da mensagem de hoje. Por isso eu fiz questão de anotar. Foi falado no Salmo 63 que a minha alma anseia pelo Senhor. Isso é intimidade. Sabe, quando a nossa alma sente sede de Deus, quando a gente sente vontade de buscar o Senhor, né, irmãos? Como diz a palavra, enquanto se pode achar. Foi falado aqui que o Senhor, Ele nunca nos abandona. Nós é que às vezes nos desviamos, mas o cuidado do Senhor é sempre, é permanente sobre a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi falado aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Então a gente entende que filho é pedacinho nosso. Assim como nós somos filhos do Pai, nós somos pedacinho dele. Amém, irmãos? Essas foram as 3 confirmações da palavra do Senhor que o Senhor me deu para essa noite. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Os irmãos, sintam-se à vontade, a sentar. Glória a Deus. Continua dando glória, irmãos, porque Ele está nesse lugar e Ele está recebendo a nossa adoração. Aleluia. Irmãos, eu pude destacar, né, irmãos, 2 coisas importantes nesses 2 versículos que lemos. Que nós somos cercados de uma nuvem de testemunhas. E a gente não sabe, irmãos, o tamanho dessa nuvem. Porque às vezes a gente olha para o céu, a gente enxerga a nuvem de uma dimensão, mas a nuvem está longe. Sabe, quando a gente olha a cidade de Petrópolis num mapa, e cabe às vezes na palma da nossa mão. Aí a gente anda pela Petrópolis e a gente vê que cidade grande que é mais ou menos assim. Então a nuvem de testemunhas pode ser a minha família na minha casa, pode ser os meus irmãos da igreja, como pode ser toda a cidade. Tem gente que ora por você e você não conhece, ela não te conhece, mas ela te vê na rua e ora por você. Né, irmãos? Essa é a nuvem de testemunhas que nos rodeia, que olha o nosso testemunho, que olha a nossa conduta, que olha a nossa maneira de falar. Isso é muito importante, né, irmãos? A gente exalar a presença de Deus. No Salmo 23, versículo 4, Glória a Deus. Aleluia. vem dizendo para nós algo muito interessante também. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Irmãos, é lindo demais quando a gente vê que vara e cajado tem que ter sempre na igreja. Vara e cajado tem que ter sempre na minha casa. Vara e cajado tem que ter comigo, andar comigo no meu trabalho, na rua, no supermercado, na fila do banco. Eu tenho que ter a vara e o cajado em todo momento. Por quê? A vara e o cajado do Senhor, para mim, ela me consola. E a vara e o cajado que eu tenho que carregar comigo é o quê? A disciplina. Por quê? Porque a vara, a gente vê nos tempos antigos, os pastores, até hoje, né, os que têm rebanho, a vara é para espantar o inimigo.
E o cajado é para indicar o caminho às ovelhas. Então, a vara do Senhor, ela espanta o inimigo das nossas almas, da nossa vida. E o cajado do Senhor nos mostra a todo momento o caminho que nós devemos seguir. A palavra do Senhor diz para nós: não desvia dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda que o pasto do vizinho esteja mais verde, o teu pasto é teu, fui eu que te dei. Cuida dele. Aquele que pensa, eu estava num pensamento essa semana e eu ria, dava gargalhada sozinho em casa. Porque a gente ouve muito aí fora, né? Quando vai falar de traição, quando vai falar muito nesses temas, fala que às vezes a pessoa enxerga o pasto do vizinho como mais verde. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas a pessoa se esquece que ela está olhando o pasto do vizinho que é mais verde, mas esquece que ela também é vizinho de alguém. E que o vizinho pode estar vendo o pasto dela como mais verde. Então, irmãos, às vezes a gente olha para a nossa luta, para a nossa dificuldade, às vezes a gente olha para a nossa família, às vezes a gente olha para o nosso trabalho, a gente pensa, poxa, mas fulano tem uma vida mais fácil, fulano tem um trabalho melhor, mas a gente não sabe a luta que a pessoa está enfrentando. Às vezes a pessoa está olhando para a gente e achando isso da gente também. Né, irmãos? É mistério, é coisa de Deus, aleluia. O Senhor, Ele falou comigo sobre esse tema lindo, buscando intimidade com Deus. E eu glorifico o nome do Senhor, porque ontem, no culto de oração e doutrina, o Senhor falou comigo fortemente, ali no joelho dobrado. Eu tive que anotar a frase que Deus falou: entre cultuar e assistir o culto, há uma grande diferença. Porque às vezes a gente vem cansado, preocupado, desesperado até às vezes com algumas coisas, mas aí a gente abandona isso tudo e cultua o Senhor. E daqui a gente sai diferente, a gente sai mais leve, a gente sai mais alegre, a gente sai com a solução do problema. Ou não, mas a gente entrega na mão de Deus e sai mais tranquilo. Não é verdade? Porque a gente tem intimidade. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. A gente conhece muito bem a quem a gente vem cultuar aqui nesse lugar. Agora, quando a gente não consegue abandonar as preocupações, as dificuldades, as dores, as circunstâncias dessa vida, a gente vem simplesmente assistir o culto. E Deus, Ele se alegra com a nossa presença aqui nesse lugar. Quando a gente passa daquela porta, o Senhor, Ele está falando a todo tempo. Na oração de um irmão, numa palavra, num louvor, o Senhor fala a todo tempo. Irmãos, então nós temos que entrar na casa do Senhor dando glória a Deus, porque assistir o culto, até em casa a gente assiste. A gente liga o YouTube lá, vem uma mensagem. A gente liga lá a televisão no horário lá certo, no canal certo, né, que a gente tem que vigiar. Mas a gente liga a televisão lá, a gente assiste uma mensagem. E enquanto eu estou ouvindo a mensagem, gosto muito da Camila Barros, enquanto eu estou ouvindo a mensagem dela, eu estou lavando uma louça, eu estou areando uma panela, eu estou fazendo uma comida. É diferente, irmãos, assistir um culto do que cultuar. Amém, meus irmãos? Filipenses 2, 10 e 11. Tu és maravilhoso, Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né, irmãos? Essa é a diferença que nós precisamos fazer nessa terra. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse, às vezes é necessário o nosso testemunho ser um espelho para alguém. Eu olho para a pastora Luciana e só vejo bênção na vida dela. Só vejo assim palavra de vitória, só vejo palavra de conforto, uma pessoa que sabe louvar, que sabe adorar, e glória a Deus por isso. Estou rasgando seda não, tá, irmã? Estou dizendo que eu vejo, né? Glória a Deus. Então, o que acontece? Alguém se espelha em nós. Lembra que foi falado sobre a nuvem de testemunhas? Alguém se espelha em nós. E quando a gente às vezes desliza, a gente faz alguma coisa, a expectativa sobre a nossa vida é muito grande. Então, quando a gente escorrega, quando acontece, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, não se escandalize e não jogue pedra. Mas crente de verdade não desvia, ele escorrega. A gente escorrega, a gente tropeça, a gente vira o pé e vai mancando, mas vai dando glória. Porque é assim que Deus trata com a nossa vida. A gente escorregou, a gente nem chega a levar um tombo. Alguém aqui já caiu na rua?
Para todo mundo para olhar, não é? Olha a nuvem de testemunha aí. Então o que acontece? Escorregou, já levanta no susto, já finge que nada aconteceu e segue adiante. Crente de verdade, crente que conhece o Deus que serve, não fica caído, mas volta à raiz, porque o bom filho a casa torna. O bom filho volta para glorificar o nome do Pai com mais força. Ele se levanta mais forte. E o inimigo, pelo contrário, quando se levanta para cair. Porque a palavra do Senhor já diz que com o sopro de sua boca, o Senhor destruirá o inimigo. Meu Deus. E eu posso dizer uma coisa para os irmãos que vai impactar. Foi esse sopro que Deus te deu a vida. Aleluia. Lá em Adão. Né, irmãos? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Neemias 8, do 8 ao 10. Os irmãos me perdoem os vários temas, é porque eu tive muito tempo para estudar. Aí acontece isso. Glória a Deus. Quem está sentindo Deus da glória. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Neemias 8, do 8 ao 10. Glória a Deus. Leram o livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebeis as doçuras, enviai porção aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeceis, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Irmãos, primeiramente, Deus não escolhe qualquer um para ensinar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai dar uma posição sobre isso, ele até diz: se é ensinar o seu ministério, que haja dedicação ao ensino. Então, irmãos, Deus, ele olha para dentro de nós, ele capacita, ele dá graça, mas a mesma graça que Deus dá para o pastor Cláudio, ele dá para o Luizinho. A mesma graça que ele dá para a pastora Luciana, ele dá para mim. Só que, já ouviu falar da lei da ação e da reação? É mais ou menos por aí. Porque às vezes a atenção que eu dou não é a mesma atenção que o meu irmão dá. A graça é a mesma sobre todos. O Espírito Santo cobre a todos, o sangue de Jesus cobre a todos. Mas a gente tem que querer, a gente tem que ser impulsionado a receber essa graça, a receber esse alimento, a querer usar o que o Senhor nos ensina para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aí o Senhor vem me dizer assim: não lamenteis e nem choreis, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmãos, sabe o que é você ficar horas em pé? Foi o que aconteceu. Não temos tempo de falar sobre todo o texto, mas os irmãos que puderem, leiam o capítulo 8 todo, para entender melhor. Ficaram horas em pé, observando a lei. E não era um dia, 2 dias, 3 dias na semana, era todo dia até que a lei estivesse completa, né? Então, irmãos, o que acontece? Eles prestaram atenção, porque os que ensinavam com dedicação, para que o povo pudesse entender o que se lia. Então, quando a gente fixa bem a palavra de Deus, não há como não se emocionar diante de um Deus que é tudo e nós não somos nada sem Ele. Aleluia. Não há como não dar glória quando a gente sente a presença de Deus e sabe que, ai de nós se não fosse Deus na nossa vida. Verdade. Né, irmãos? Aí o Senhor diz para nós: você já ensinou, você já aprendeu, você já se alimentou, você já chorou. Agora chegou na hora de repartir. Aí a gente reparte o que aprendeu. Come as gorduras, bebe as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus diz lá em Mateus 25: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e preso e foste ver-me.
Né, irmãos? É isso que o Senhor espera de nós. Veio aqui, se encheu, se alimentou, vai lá fora e usa para alguma coisa. Porque tem alguém lá esperando ouvir essa palavra que você está ouvindo aqui nessa noite. E que por algum motivo não pôde estar aqui. Mas o Senhor pode te enviar. Sabe, quando a gente ouve um irmão falar: Senhor, visita os hospitais, visita as prisões, visita os asilos. Mas a gente pode ir. E através da nossa vida, o Senhor vai tocar no enfermo, ele vai ser curado. Através da nossa vida, no abrir da nossa boca, pessoas serão libertas, pessoas abrirão, as escamas cairão de seus olhos. Né, irmãos? Nós recebemos visão espiritual para levarmos essa cura, esse amor, esse alimento aos outros, para que todos sejamos sarados juntos, para a glória de Deus Pai. Atos 16, 31. Os irmãos gostam de salada? Aleluia. Deus é fiel. Responderam-lhe eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu gosto demais de falar desse texto, irmãos. Evangelismo é comigo mesmo e é nesse texto aí o negócio fica forte. Quando a gente entende que nem todos nós temos todos os familiares, a nossa casa inteira dentro da igreja. Aí a gente entende o quê? Que quando a gente crê, quando a gente tem comunhão, quando a gente tem intimidade, quando a gente aprende e ensina, quando a gente se alimenta e leva o alimento, a nossa casa é sarada, os nossos vizinhos são sarados, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso Brasil. Basta nós começarmos a fazer a diferença. Então, irmãos, mas a irmã está dizendo, então se eu crer, toda a minha família será salva? Será. Porque através do teu testemunho, você crê, você tem intimidade, você se fortalece no Senhor, você ora por eles. Então ora, entrega na mão de Deus e espera milagre, porque Deus vai fazer. A sua palavra nos garante isso. Serás salvo tu e a tua casa. Então basta você crer, basta você se lançar na mão do Senhor e confiar. Ele não é qualquer Jesus, porque hoje em dia se você botar Jesus no Facebook vai aparecer um montão. André de Jesus, Alexandre de Jesus, porque Jesus é um nome bonitinho. Ninguém vai botar no filho o nome Lúcifer, mas vai botar Jesus. Agora, procura Jesus Cristo. Não, aí o negócio ficou diferente, aí ficou mais forte. Então, irmãos, quem nos garante essa palavra? Que nós creremos em Jesus Cristo e será salvo nós e a nossa casa. Aleluia. Aí eu vou dizer, alguém pode dizer para mim: irmã Rafaela, mas eu não tenho talento para essas coisas. Sabe, eu sou tímida, ou eu falo demais, ou eu gaguejo, ou eu fico nervosa e atrapalho tudo, acabo falando o que não era para falar. Olha, eu vou te dizer mais uma coisa, palavra profética para nós nessa noite. Deus é o único capaz de transformar defeito em talento. Aleluia. Eu falo demais, mas eu falo e vocês vão ver como é que eu falo. Ô glória. Mas o que acontece? Quando a gente aprende bênção, quando a gente é cercado de bênção, a gente fala. O Senhor Jesus, ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então o que acontece? Eu falo, eu sou mesmo faladeiro, eu falo demais. Aí quando eu ia para a escola, a gente fazia um culto na hora do recreio. Aí a gente lá adorava, a gente pregava, a gente fazia para a glória de Deus. Então, irmãos, Deus sabe usar a tua timidez. Por quê? Tem alguém que é tímido igualzinho você, e você vai sentar do ladinho dele e vai falar: você conhece Jesus? A pessoa vai dizer: sim, eu já ouvi falar. Não, você vai passar a ver Jesus. Mas como assim? Não, eu vou te explicar. Já ouviu falar de Jó? Ele falou: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é intimidade. Aleluia. Isso é você aprender a andar com Deus e andar dando glória a Deus. Aleluia. Independente das circunstâncias, não é, minha irmã? Adorando, dando glória. Né? O Senhor, ele é merecedor, independente do que eu estou passando, se eu estou rindo, se eu estou chorando. O Senhor merece todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. Isaías 54, 17. Aleluia, aleluia, aleluia.
ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e essa é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aí a gente fica mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que o inimigo ele se levanta para cair. A gente sabe que toda seta lançada, toda armadilha montada é quebrada, é despedaçado pelo poder do nome de Jesus. Nós somos marcados pelo seu sangue. Deus olha para a gente, Ele não olha para o meu cabelo, que hoje eu não fiz chapinha, não deu tempo. Deus, quando olha para a gente, Ele não está interessado em ver quem tem olho azul, quem tem olho verde. Deus, quando Ele olha para a gente, a primeira coisa que Ele vê é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E isso já faz toda a diferença no mundo espiritual. Porque a mesma coisa que Deus vê em ti, o inimigo também vê. A mesma coisa que os anjos de luz vê, os anjos das trevas também vê. E é aquilo que aproxima e afasta. Depende da ótica. Porque o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem. Então o anjo do Senhor vai olhar para nós, vai ver o sangue de Jesus e vai se aproximar. Aleluia. Agora, os anjos das trevas, eles vão recuar. Porque a Bíblia diz que ele já anda em derredor. Então ele já anda assim, cauteloso, olhando de longe, vendo o exército de anjos que está ao nosso redor. Então Aleluia. não vai meter a cara, ele vai se afastar. Mas quando acontece de uma pessoa dar brecha também, ofusca um pouquinho o brilho, né? A gente precisa estar sempre em intimidade, sempre buscando, sempre glorificando, sempre dando a honra a quem merece, Glória a né? Deus. Aleluia. Romanos 8. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, Pai. Glória. Professor de escola dominical gosta de fazer o pessoal andar pela Bíblia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a luta da carne e do Espírito. Mas só uma coisa, irmãos, andar segundo, andar de acordo, andar conforme, andar junto. Há diferença quando a gente anda de acordo com o Espírito. Há diferença quando a gente dá ouvido ao Espírito de Deus. Há uma graça abundante sobre a nossa vida quando a gente se desprende até de nós mesmos. Tem um hino que fala, né? Liberta-te de mim, liberta-me de mim. Né, irmãos? Então, às vezes, até a nossa própria vontade não tem agradado o Senhor. Então, é o momento do Espírito Santo entrar e fazer a limpeza. Aleluia. Mas só faz com quem tem intimidade. Glória a Deus. 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tremendo, né, irmãos? Eclesiastes 3:1 vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando a gente lê de trás para frente esse versículo assim, propósito, né? A gente entende que Deus não perde tempo. Tudo o que Ele faz tem um propósito. Aleluia. Às vezes a gente pode não estar entendendo agora o que a gente está passando, o que está acontecendo, mas a gente vai entender lá na frente. Ou talvez a gente nunca vai entender. Porque às vezes a gente passa por situações que é necessário a gente ter uma bagagem, a gente carregar com a gente a experiência, não para nós. Às vezes alguém vai pedir um aconselhamento pastoral. Às vezes alguém vai pedir um conselho de uma amiga naquele momento do cafezinho e a gente tem que ter essa bagagem. Aleluia. Todo que tem bagagem, o Senhor reserva a oportunidade certa para usar o que o Senhor nos deu. Aleluia. Aleluia. A mensagem hoje é curtinha, agora eu começo a pregar. Segundo o nosso dicionário, buscando quer dizer procurar. Guarda bem isso, irmão. Intimidade vem de íntimo, que quer dizer muito interno. Espera aí. Buscando intimidade. Procurar algo muito interno.
Então, quando a gente busca intimidade com Deus, a gente está procurando algo que já está dentro de nós. Aleluia. Porque a partir do momento que o Senhor deu fôlego de vida a Adão, e nós respiramos até hoje, nós temos a semente desse fôlego de vida se renovando sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas vidas, até o dia de hoje. Aleluia. Então, a partir dessa revelação, irmãos, eu convido os irmãos a lerem comigo Gênesis 2:7. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu falei que eu falo muito. Glória a Deus. Senhor Deus, aleluia. Só para confirmar o que eu acabei de dizer. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Antes disso acontecer, o homem não passava de um bonequinho de barro formado pelas mãos do Senhor. Mas ainda que um bonequinho de barro, era um privilégio ser um bonequinho de barro. Porque tudo que Deus criou, o Senhor disse, haja e houve. Aleluia. Tudo, haja luz, houve luz. E haja separação no firmamento e das águas. E houve a separação do céu e do mar. E haja separação das águas e a porção seca. Aí apareceu a terra e o mar. E haja as ervas do campo. E a terra produza os animais. E as águas produzam os seus monstros marinhos, os seus animais. E o ar produza as aves do céu. Aleluia. Agora, no momento que Deus desceu na terra, que tocou no barro e fez o bonequinho, já é um grande privilégio. Se nós fôssemos todos nós bonequinhos de barro, já era um orgulho para nós de ter a marca da digital de Deus sobre a nossa vida. Agora, tem privilégio, tem honra maior do que essa, tem intimidade maior do que essa, de você, além de ser formado pelas mãos do Senhor, pelas mãos do Mestre, você ainda receber uma porção que vem de dentro dele, só para ir, irmão. Notou que saiu de dentro? Uns vão dizer que saiu do diafragma, outros vão dizer que saiu do pulmão. Eu falo que saiu da barriga porque minha barriga incha quando eu respiro. Não sei de onde está vindo não, que essa aula de biologia eu faltei. Mas o que acontece? Quando a gente respira, a gente sente nosso corpo movimentar. Quando a gente sopra, é um esforço um pouquinho maior. Quem aqui fica tonto quando enche bexiga de gás para festa? Eu fico. Não é um esforço? Glória a Deus. Né, irmãos? Então é um esforço que Deus teve para nos dar a vida, glória a Deus. É um esforço que Deus teve para transferir algo de dentro dele para dentro de nós. Aleluia. Hoje, a gente tem a tecnologia, mas eu estava conversando com meu esposo esses dias. Como que evoluiu, né? Do infravermelho para o Bluetooth, agora tem o Wi-Fi Direct. E às vezes, quando eu estou sem paciência, eu mando do meu zap para o dele, para pegar mais rápido o que eu estou precisando, às vezes uma foto, um vídeo, alguma coisa. Tem o WhatsApp ainda que manda mídia. Então, irmãos, para ver como que está acelerado. Mas olha só que lá na criação, no início, Deus já tinha feito essa transferência. Aleluia. Deus já tinha feito esse esforço por Glória a nós. Deus. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. É esse esforço de Deus que nos dá vida. Senhor, Aleluia. Mateus 6, 21. grande, aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Graças a Deus. Aí entra a nossa opção. Olha o foco da gente como muda. Foi falado no dia de hoje que Deus transformou, através da fé da pessoa, Deus transformou inimigo em amigo. Os irmãos ouviram isso ser falado aqui hoje. Glória a Deus. Aí eu ligo esse negócio, que eu gosto muito de ligar um versículo no outro, um pensamento num versículo, eu faço isso muito. Aí eu ligo quando Deus vai fechar o mar. Aí quando Deus fala assim, o que Deus fala para os hebreus? Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. Não, mas espera aí, ali naquela ocasião ali eles morreram. Então Deus vai matar os meus inimigos?
Deus pode matar como Deus pode transformar. Já ouviu falar de nova criatura? Glória a Deus. As coisas velhas se passaram, o velho homem morreu, né, irmãos? Tudo se faz novo. E a partir desse princípio, aqueles inimigos que antes nos pisavam, nos maltratavam, nos humilhavam, nos faziam chorar, viraram amigos, amados, viraram pessoas mais chegadas, pessoas que se aproximaram, que não foi preciso a gente se massacrar, a gente se rastejar, a gente chorar pela pessoa, mas o Senhor as trouxe no tempo certo. Isso aconteceu comigo também, tá, irmão? Eu fui curada, para a glória de Deus. Então, a questão que acontece na nossa vida são escolhas. Lembra que eu falei que a palavra do Senhor, ela diz que para a gente não se desviar da vontade de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda? O foco da nossa visão é a gente que escolhe. Eu posso olhar mais para esse lado, como eu posso escolher olhar mais para esse lado. É o foco da nossa visão. Então, se uma pessoa está me olhando torto, eu posso escolher olhar para o outro lado, ou escolher fechar os meus olhos e falar: Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Trabalha aí nessa área e deixar e descansar. Aleluia. Né, irmãos? Porque o Senhor Jesus diz para nós. Eu gosto da Bíblia Thompson porque ela frisa em vermelhinho ali as palavras de Jesus. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde nós temos guardado o nosso tesouro? Eu não tenho tesouro no banco, eu estou com 2 contas lá, quase encerrando, tem alguns centavos. Eu não tenho tesouro em casa, eu não tenho tesouro nessa terra. A gente está aqui de passagem, a gente passa aqui dando glória a Deus e dando exemplo para quem ainda não serve. Sabe, aquelas ovelhas que Jesus falou, ainda tenho algumas ovelhas que ainda não estão no meu aprisco? É aquelas perdidas que a irmã falou aqui. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, irmãos, onde estiver o nosso tesouro, se o meu tesouro está na palavra do Senhor, eu vou ter facilidade de meditar nela de dia e de noite. Aleluia. Se o meu tesouro estiver em Deus, eu vou vir para a igreja dando glória a Deus e vou fechar meu olho, não vou observar o que tem em volta, eu vou dar glória a Deus, eu vou cultuar e vou sair daqui cheio. E na hora que alguém me parar lá fora precisando de uma palavra, eu vou ter. E na hora que alguém vier pedir uma oração, ainda que seja na rodoviária ou que seja no meio da rua, eu não vou ter vergonha, minha cara não vai queimar. Eu vou ficar feliz e vou orar pela pessoa. E se alguém vier me contar uma situação secreta para que eu esteja em oração, eu vou estar em oração em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. Né, irmãos? Esse é o foco do crente. Onde está o nosso tesouro? 1 aos Coríntios 6, 19. Aí, aperta um pouquinho. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Quer dizer que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Tudo o que pensamos, da maneira que agimos, é para a glória de Deus, ou pelo menos tem que ser. Né, meus irmãos? Nós não somos de nós mesmos. Sabe, quando uma pessoa dá mau testemunho, aqui não tem gente que acontece isso, mas quando uma pessoa dá mau testemunho, eles não vão dizer: é a mulher do Luizinho, é a filha da irmã Penha, é a nora da Rosângela, eu, né, no caso. Não, eles vão falar: é a morena do véu, bota lá a hashtag lá no Facebook, é a irmã lá da igreja da restauração. Ou então não sabe de qual igreja que ele é, vai falar: é crente. Ninguém vai dizer se é alto, se é baixo, se é branco, se é negro, se é gordo, se é magro, como que é? Ela vai dizer: é crente. Então, irmãos, nós somos marcados. E quem é marcado pelo Senhor não presta para mais nada, só presta para dar glória a Deus, só serve para viver para Deus, só serve para servir a Deus. Quem não vive para servir,
não serve para viver. Essa é do Alexandre Melandri, não é minha não. Copiei. Aleluia. Plágio santo pode. Então, irmãos, somos templo do Espírito Santo. Somos santuário do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos. A partir desse princípio entendemos que a nossa vontade tem que morrer se não estiver de acordo com a vontade de Deus. O nosso querer, o nosso pensar, é dele o querer e o efetuar. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. É Ele que nos cuida, é Ele que nos guarda, é Ele que nos cerca. Deus, aleluia. E ai de nós se não fosse a presença de Deus na nossa vida. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne luta contra o Espírito, para que a gente não faça o que o Espírito está mandando. E o Espírito luta contra a carne, para que a gente não faça o que a carne está nos impulsionando. Estamos em carne, mas não somos carnais. O Senhor nos deu o fôlego de vida, o Senhor nos deu o espírito da vida, mas da mesma forma o Senhor nos deu a esperança da vida eterna. Ele nos prometeu: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Então a gente vive na terra, a gente pisa na terra, a gente acorda na terra, mas a gente não é daqui. Então quando a gente tem firme esse pensamento no nosso dia a dia, fica mais fácil lidar com as circunstâncias. Por quê? O vizinho brigou comigo, mas daqui a pouquinho eu estou indo embora. Sabe, Jesus pode voltar agora, você nem vai mais ver o vizinho. Aleluia. Aí, irmãos, basta a gente mudar o nosso foco, como já foi dito. A gente lembrar que nós somos preciosos do Senhor. Porque não é para qualquer um. O Senhor, Ele não soprou o fôlego de vida dele para o cachorrinho. Por mais que a gente goste de um cachorrinho. A minha sogra tem 3 lá e são bênçãos. Por mais que a gente goste de um passarinho, por mais que a gente goste de uma florzinha que a gente tem, às vezes em casa, uma plantinha, o Senhor, Ele teve um cuidado especial, um esforço especial sobre a nossa vida. Então, o que a gente deve dar mais atenção? O espírito que viverá eternamente com Deus, se essa for a nossa escolha, ou a carne que é temporária, que a gente pode perder agora. Esse cabelo bonito que a irmã tem, que a irmã se produziu toda para estar no culto, não é teu, filho, é do corpo. Porque nós receberemos um corpo transformado que nem a gente sabe como é que vai ser. Deus sabe. Então, irmãos, a carne ela perece, a carne ela apodrece. E só aquele que já esteve num velório ou numa exumação sabe o que é carne. Sabe como que é forte essa palavra aqui. O que nós temos dado crédito no nosso dia a dia como ser cristão? O espírito que viverá eternamente com Deus, se essa for a nossa escolha, ou a carne que perece, que pode perecer até agora. Aí agora eu prometo, né, irmãos? Eu vou terminar. Deuteronômio 30. Para encerrar, ó, com chave de ouro. O Espírito Santo falaria ainda mais e mais. Só que a minha carne e o meu entendimento é limitado. Sabe quando Deus fala para Daniel uma porção de coisa que iria acontecer nas profecias? Aí ele fala: sela num livro, porque isso não vai acontecer no teu tempo. E coisas que Daniel profetizou estão começando a acontecer agora. Então, o que eu entendo? Que essa campanha vai ter 7 semanas? 4 semanas. Então, o que eu não falei hoje, o pregador semana que vem vai falar, e o outro vai falar, e um completa o outro para a glória de Deus. Aleluia. Ainda bem que eu fui a primeira, que vocês ainda vão aprender bastante coisa. Aleluia. Deuteronômio 30, 19. Eu queria ler todo, irmãos, do 11 ao 20. É rapidinho, irmãos. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres, não tem desculpa, tá, irmãos?
Quem atravessará por nós o mar, para que o traga a nós e o faça ouvir, para que cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Para cumprires. Deixa eu parar aqui. Quem aqui conhece uma pessoa que não é cristão, que já foi ou às vezes nunca foi, mas assim, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus? O sangue de Jesus tem poder. São as palavras assim que só crente fala, mas eles falam também. E eles não têm nem noção do que estão falando, mas eles estão falando mesmo assim. Porque isso é um temor que eles têm, mesmo de não saber o que está falando, mas o nome de Jesus é poderoso até para eles. Que não conhece, que conhece de ouvir falar, como eu já falei aqui de Jó. Aí o Senhor, ele diz para nós: contigo eu tenho intimidade. Sabe, quando Deus fala para Moisés, boca a boca falo com ele. Por quê? Ele não podia falar boca ao ouvido? Porque eu falo e ouço. Por que Deus fala boca a boca falo com ele? Porque o Senhor fala e dá o direito de resposta para Moisés. Era o único. Eu já li a Bíblia toda e eu só achei Moisés que tinha esse tipo de intimidade especial com Deus, né? Os irmãos podem me corrigir se eu estiver errada, se tiver mais alguém que os irmãos saibam, eu ainda não encontrei. Mas assim, o Senhor, a mesma facilidade o Senhor está dando aqui para nós. Olha só que privilégio mais uma vez. Na tua boca e no teu coração. Aí Jesus falou já. A boca fala do que o coração está cheio. Enche teu coração de Deus. Enche teu coração da palavra. Ainda que você não esteja entendendo, lê de novo, lê até você entender, porque aí o Espírito vai estar sendo alimentado e você vai dar glória, e quando menos você esperar, o versículo sai inteirinho da boca. Glória! Isso é intimidade. Isso é a palavra de Deus, está nos teus lábios. Isso é a palavra de Deus, está guardado no teu coração. Como disse o salmista no Salmo 119, guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o propósito do crente, ter a palavra no coração e na boca, e na mente, e na mão, e onde tiver, mas dando glória a Deus, e usando, sabendo usar. Aleluia. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, pois hoje te ordeno que ames o Senhor, o teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os teus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas a possuir. Se porém o teu coração, olha o se porém aí, irmãos. Se, já é uma palavra difícil. Porém, o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, a fé vem pelo ouvir, amados. Então quem não dá ouvido não tem fé, não tem nada. E fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e lhes prestarem culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não pela vontade de Deus, tá? Pela permissão. Foi esse o caminho que a gente escolheu, ou que o outro escolheu. Não prolongarás os dias na terra a qual vais passando ao Jordão para possuires. Os céus e a terra tenho hoje por testemunhas a favor de ti. Vê aí. É contra, né? Está escrito. Porque toda a criação é testemunha contra nós. Por quê? Eu estou estudando esse mês o livro de Gênesis. E uma das meninas que estuda comigo, ela pegou essa parte. Ela falou: gente, Deus mandou a lua e o sol. Um para brilhar de dia, outro para brilhar de noite. E eles estão obedecendo até hoje. Quantos milhões de anos? Não sei. Cientistas acho que sabem, eles falam lá alguma coisa. Quantos anos, quantos milhões de anos eles estão obedecendo até hoje. E o Senhor, ele dá para nós 2 mandamentos que Jesus simplificou, que quem faz esses outros faz todos. Quem cumpre esses 2 faz todos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, não vou roubar, não vou destruir, não vou adulterar. Então eu estou cumprindo tudo.
E se eu amar a Deus, eu vou ter temor de Deus. Ainda que eu não ame alguns próximos, que na verdade alguns que se afastam são mais próximos dos que se achegam. Sabe? Aquela pessoa que não gosta de tu, mas tu vê todo dia. Então esses são os inimigos que Deus vai transformar em amigo. Em nome de Jesus. Então o que acontece? O céu e a terra tenho posto por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte. Eu te dei para escolher a bênção e a maldição. Aí eu te aconselho, agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Olha aí, tu e tua casa. Olha aí, Atos falando lá para nós, serás salvo tu e a tua casa. Amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Olha o sopro que Ele te deu, valoriza o sopro que Ele te deu, glória a Deus. E Ele te dará muitos anos na terra, que jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui eu encerro, irmãos, simplesmente dizendo, o Senhor, Ele jurou dar a terra a Abraão, Isaque e Jacó. Só que eles, ao longo dos anos, pereceram. Quem herdou a herança que foi prometida para eles? Eu não tenho coisa com o microfone, eu estou falando, o microfone está aqui. Quem herdou a herança que foi prometida para eles? Foram a descendência. Então, irmãos, o que eu posso dizer? Por mais que a gente chore, por mais que a gente ore, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Aleluia. Por mais que a gente pregue a palavra do Senhor, porque o Senhor diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Aleluia. Isso é forte demais, sabe por quê? Porque a palavra também diz, um planta e o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então o que acontece? Quantos oram e choram e morrem sem ver os familiares se convertendo? Mas não se preocupa não, lá no céu você vai ver. Porque você está plantando, você está regando, e se a sementinha você está cuidando, a sementinha não brotou, você lança outra sementinha, e vai lançando outra sementinha, e vai regando, e vai cuidando, e vai abençoando, uma hora vai florescer. Aleluia. E às vezes você não vai estar mais aqui para ver, mas quando chegar lá no céu, sabe quando aquelas pessoas gostam de falar para o mal, lá no céu vai ter muita surpresa. Glória a Deus que lá no céu vai ter muita surpresa boa, sabe? Aleluia. Aquelas pessoas que você não esperava de ver, você... e vai abraçar e vai dar glória a Deus e vai chorar de alegria. Por quê? Porque você vai estar lá de mão dada dando glória a Deus junto com a pessoa que você não imaginava. Ah, mas está nas drogas. Ah, mas está blasfemando. Ah, mas está... Não blasfemar contra o Espírito Santo, né? Temos que ter cuidado. Eu sei que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas aí a comparar o Espírito de Deus com o Espírito das trevas, aí não, tá, irmãos? Esse é um pecado que não tem perdão. Então, irmãos, para encerrar, eu deixo essa palavra. Um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu para o pastor Antônio Cláudio e para a pastora Luciana. Mas pode acontecer deles virem a perecer e não verem. Mas o Senhor vai mostrar para eles naquele grande dia. Como Moisés orava no monte e chorava e falava, Senhor, eu não vou entrar na terra. Eu queria tanto ver essa terra, foi falado tão bem dessa terra e eu quero ver essa terra. Aí ele fechou o olhinho aqui e abriu lá diante do Pai. Aí eu posso conjecturar, não está na Bíblia não, tá, irmãos? Eu posso conjecturar isso. O que é melhor? Deus perguntou para ele. Entrar na terra, mas continuar sentindo dores, lamentando, chorando. Um povo que é de dura cerviz, um povo que você fala, eles não ouvem, e que você quebrou as tábuas do mandamento por causa disso, porque se aborreceu com eles. O que é melhor? Você viver a eternidade lá, se eu te desse. Deus é poderoso para fazer. Você viver a eternidade lá, se eu tivesse. Ou viver aqui. Você está aqui comigo. O que é melhor? Né, irmãos? Aguardemos nós ansiosamente pela volta do Senhor Jesus, porque Ele breve virá. Ele pode não vir para a igreja toda no meu tempo. Eu posso não ver, não flutuar, não ter essa experiência, porque o apóstolo Paulo, ele disse, os que dormem ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então Paulo tinha essa esperança e nós também temos. Gente, olha que glorioso, a gente vê o Senhor Jesus e
voando lá junto com ele. A gente vê nos filmes, a gente sabe que é montagem, mas a gente vai viver isso, né, meus irmãos? Vamos dar glória a Deus todo o tempo, porque a qualquer momento isso aqui sela e nós voamos. Amém, meus queridos? Eu glorifico o nome do Senhor e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.